Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto. Nesse vídeo eu trarei para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 4 de março de 2026, data onde teremos aí rodada de Premier League, teremos alguns jogos importantes pela Europa e também o primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista. Então vamos comentar sobre esses jogos aqui. Antes de mais nada, queria pedir a você que não é inscrito aqui no canal, dá essa moral pro nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e comenta aqui nos comentários o que você pretende fazer nesses jogos de quarta-feira, onde teremos muita coisa de trade aqui pra gente acompanhar, beleza? Começando falando aqui do jogo da Alemanha, pela Bundesliga, rodada 17, teremos aqui o Hamburgo contra o Leverkusen. Um grande clássico do futebol alemão. As duas equipes aqui vivem momentos um pouco distintos. O Leverkusen na sexta colocação briga na parte de cima da tabela, apesar de nos últimos dois jogos aqui ter perdido pontos importantes, né? Perdeu para a Union Berlin por 1-0 e na última rodada empatou contra o Mainz por 1-1, duas partidas aqui onde pela relativa facilidade dos adversários o Leverkusen poderia ter somado mais pontos, né? Acabou somando apenas um ponto em 6 disputados, né, nas últimas duas rodadas, então o Leverkusen precisa voltar a vencer para voltar para a disputa aqui de tentar uma vaga direta para a próxima Champions League. Já o Hamburgo na 11ª colocação perdeu na última rodada aqui. Na verdade o Hamburgo tem uma campanha bem parecida, né? Uma derrota e um empate nas últimas duas partidas. No entanto, vinha tentando fazer uma campanha de recuperação. Hamburgo que no início, no primeiro turno aí da Bundesliga, estava disputando aqui na parte de baixo da tabela ali para fugir da zona de rebaixamento. Então deu uma melhorada na sua condição na tabela. O objetivo do time do Hamburgo é permanecer na primeira divisão para nas temporadas seguintes conseguir aí se consolidar na elite do futebol alemão depois de muitas temporadas jogando na segunda divisão alemã. Então o Hamburgo vai fazer um jogo aqui como mandante, onde provavelmente vai ter um bom público dentro do seu estádio apoiando a equipe para tentar sair com 3 pontos aqui frente à equipe do Leverkusen. Odd 3,30 para o Hamburgo, odd 2,15 para o Leverkusen. Embora a gente tenha o fator local colaborando aqui pro lado do time do Hamburgo, é uma equipe que tecnicamente tem bastante problemas assim, né? Então a minha sugestão aqui é justamente a gente explorar alguma posição contra a equipe da casa, né? Um lay ao Hamburgo seria a minha sugestão, levando em conta que mesmo jogando como visitante, o Leverkusen faz uma campanha interessante. Pegando só os jogos fora de casa, o Leverkusen se manteria na sexta colocação aqui, somando 17 pontos apenas nos jogos como visitante, tá? E o Hamburgo como mandante não chega a ser um grande mandante também, é apenas a 10ª melhor campanha jogando dentro da sua casa a equipe local nesse confronto. Então leia o Hamburgo, minha sugestão para esse jogo. Na sequência a gente vai para a Premier League, no mesmo horário, 16h30, temos 4 jogos aqui. O primeiro deles que a gente vai analisar é o do Brighton contra o Arsenal. O Arsenal líder da competição com 64, né? A gente vai ter também nessa quarta-feira, se não me engano, o Manchester City jogando também, exatamente, depois vamos falar desse jogo. Mas algo que é interessante aqui é o seguinte: a campanha do Arsenal, depois de ter 2 empates na sequência, aqui contra o Wolverhampton em 2-2 e contra o Brentford em 1-1. Depois disso, o Arsenal venceu 2 adversários difíceis, venceu por 4-1 o Tottenham, num clássico aqui, né? E venceu na última rodada a equipe do Chelsea por 2-1. Então, com essas 2 vitórias, o Arsenal volta a se isolar na liderança aqui. A equipe do Manchester City vem numa sequência muito interessante também, mas tem aqui 5 pontos de diferença para o líder Arsenal. Então, dependendo do resultado do Manchester City contra o Forest aqui, que está numa situação complicada, depois a gente vai falar desse jogo, a equipe do Brighton, que vem de 2 vitórias seguidas também, venceu na última rodada o próprio Forest e venceu anteriormente o Brentford por 2-0. Então, uma equipe que vem embalada, joga dentro de casa, também tem uma condição interessante aqui para a gente levar em consideração um bom jogo da equipe da casa contra o Arsenal. No entanto, o foco da equipe do Arsenal aqui nesse jogo é justamente
conseguir somar mais pontos e abrir mais distância na tabela de classificação. Então, para mim aqui é outro jogo para ler a equipe da casa, tá? Uma das equipes do futebol europeu nesse momento que vem trazendo um padrão de superioridade mais interessante para a gente acompanhar é justamente a equipe do Arsenal. E pode ser que ele mostre esse padrão, apesar da dificuldade do adversário. O Brighton é uma equipe dentro de casa bem difícil de ser batida, mas o time do Arsenal tem tido sucesso enfrentando adversários de boa qualidade fora de casa também. Então vale a pena a gente ficar de olho aqui em lei ao Brighton nesse confronto. Na sequência temos aqui Fulham e West Ham. A equipe do Fulham está na 10ª colocação. Vem também de 2 vitórias contra o Sunderland por 3-1 fora de casa e dentro de casa contra o Tottenham por 2-1. O Tottenham também é outra equipe que vive uma fase bem complicada na competição. Talvez a pior sequência, talvez não. A pior sequência dos últimos 5 jogos é a do Tottenham nesse momento. O West Ham, que está lá na zona de rebaixamento com 25 pontos, parecia ensaiar uma reação, acabou tomando 5-2 do Liverpool na última rodada, então agora precisa aí voltar a somar pontos para sonhar com uma possível fuga dessa zona de rebaixamento, já que o Forest vai enfrentar a forte equipe do Manchester City fora de casa também. Nessa quarta-feira, o West Ham pode ter aqui uma boa oportunidade. No entanto, jogando lá no Craven Cottage, o estádio do Fulham, essa equipe também faz bons jogos. Se a gente pegar a campanha do Fulham só como mandante aqui, é a 7ª melhor campanha da Premier League. Então é um time difícil de ser batido dentro de casa. O West Ham deve jogar, né, numa postura um pouco mais reativa, tentando explorar situações de contragolpe aqui contra a equipe do Fulham. Deve ser um jogo bem interessante, inclusive também para mercado de over. A linha do over 2,5 tá 1,73. A gente vai pegar essa linha aqui perto de 1,80 lá no Bolsa de Aposta. Então vale a pena a gente ficar de olho nesse jogo aqui de Fulham e West Ham, na minha visão, para um over goals, tá? Over 2,5 pode ser interessante para esse jogo. Na sequência temos aqui o jogo do Manchester City, que a gente já falou, né? Vai receber o Forest no seu estádio, o Etihad Stadium. E aqui a gente tem alguns desfalques importantes. No caso, os principais deles são o Guardiol, defensor aqui, o Kovacic e o Erling Haaland. Não sei se o Haaland tem condição aí de jogar pelo menos alguns minutos, mas nessa escalação aqui ele não é titular. O ataque do Manchester City tem o Semedo e o Marmoush. Então a gente deve ver aqui um time do meio para frente, principalmente aqui do Manchester City, com uma movimentação um pouco diferente, tá? Quando o City joga com o Haaland de centroavante, naturalmente, esse jogador como referência, ele muda bastante o comportamento da defesa adversária para poder marcar o ataque do Manchester City. É um time que joga bastante com bola longa, procurando esse jogador. Quando ele não joga, né, a velocidade é mais pelo lado do campo, principalmente com o Semedo, que vem jogando muito bem desde que chegou ao Manchester City e vem suprindo aí a ausência do Haaland nos últimos jogos com bastante qualidade, até dá para se dizer, né? Do lado do Forest também tem vários desfalques importantes aqui, mas a dificuldade da equipe do Forest é muito mais na organização coletiva do time, que muitas vezes fica devendo justamente porque não tem peças de tanta qualidade. A dupla de volantes aqui, se a gente pegar o retrospecto recente, né, os 2 volantes aqui da equipe do Forest são os 2 principais jogadores a nível de produtividade. É por eles que o jogo passa muito mais e uma boa atuação desses jogadores colabora bastante para que a equipe do Forest consiga entregar um futebol de melhor nível, tá? No entanto, o City é bem favorito nesse jogo. A gente tem aqui o time da casa a odd de 1,42, o Forest odd 7. Eu gosto do back ao Manchester City nesse confronto aqui. A gente já viu que o Forest pode complicar a vida dos times da parte de cima da tabela, mas pegando o retrospecto recente aqui do Forest, ó, contra o Brighton perdeu de 2-1, contra o Liverpool, que está lá em cima também na 5ª colocação, o Forest perdeu de 1-0, havia empatado com o Wolverhampton, que é o lanterna ainda da competição, mesmo tendo ganho 2 partidas, e perdido para o Leeds por 3-1 também. Então a equipe do Forest costuma
perder pontos mesmo dentro de casa também, não consegue fazer boas atuações como visitante mais ainda, e o City, mandante do jogo, é bem favorito aqui, um back ao City, a minha sugestão para essa partida. Na sequência a gente tem Aston Villa e Chelsea, aqui um confronto bem interessante também, porque são duas equipes que vêm de derrotas aí, né? O Aston Villa perdeu para o Wolverhampton por 2-0, Wolverhampton lanterna da competição aqui, já tinha conseguido arrancar o empate do líder Arsenal, nas últimas 2 rodadas venceu o Aston Villa, que é o terceiro colocado, e venceu também o Liverpool por 2-1 nessa tarde de terça-feira. Quem acompanhou o jogo aí, o Wolverhampton conseguiu fazer o gol da vitória já no finalzinho do jogo também, né? O Liverpool foi melhor tecnicamente, mas não conseguiu fazer os gols, e o Wolverhampton foi muito eficiente nas chances que teve, aproveitou. Então a gente tem aqui Chelsea e Aston Villa, ou melhor, Aston Villa e Chelsea, né? O mandante do jogo é o Aston Villa, o jogo é no Villa Park. E o Aston Villa, que é o quarto colocado, né? Tava em terceiro, caiu, perdeu a posição aqui para o Manchester United devido à sua última derrota. Precisa vencer a equipe do Chelsea para se manter aqui nessa condição, porque a diferença entre os times aqui, bom, o Chelsea não consegue ultrapassar o Aston Villa, mas caso vença, ele poderia ultrapassar a equipe do Liverpool e virar quinto colocado aqui, tá? Então, o jogo é importantíssimo para as duas equipes. Os dois times precisam dos pontos aqui para uma questão de tabela do campeonato, vaga de Champions League, um jogo que vale bastante, portanto, então a gente vai ficar de olho aqui, principalmente no mercado de gols, mas tem um mercado aqui que me chama bastante atenção, que é o Aston Villa dentro de casa, tem feito uma campanha interessante, enquanto o Chelsea, como visitante, tem sido o quarto melhor visitante da temporada, tá? Então aqui um pequeno favoritismo para o lado do Chelsea, tá? E a gente tem aqui os desfalques das duas equipes, né? Obviamente o Chelsea tem mais desfalques e desfalques importantes, né? O Estevão, o Pedro Neto, o Cucurella, jogadores que estarão fora, né? E do lado do Aston Villa, os principais desfalques aqui são o McGinn, o Tielemans e o Camara, jogadores que vinham, o Elliott também é um jogador importante, mas esses jogadores aqui vinham atuando como titulares na equipe do Aston Villa, então os desfalques do Aston Villa podem ser mais sentidos até do que os desfalques do Chelsea. Eu gosto bastante aqui de uma correção de preço no Aston Villa, os últimos jogos dessas duas equipes aqui, o Aston Villa teve um comportamento pior na minha visão contra o Wolverhampton na última partida do que o Chelsea, que também perdeu, mas um lay ao Aston Villa aqui se dá muito mais também pela conjuntura dos desfalques aqui, que para mim o Aston Villa deve sentir mais, tá? A linha do over 2,5 também tá interessante, perto de 1,80, também é um mercado que a gente pode trabalhar, levando em consideração que as duas equipes volumam muito também quando tem a posse da bola. Depois a gente vai fechar de Inglaterra aqui, às 17h15, joga o Newcastle e Manchester United. A equipe do Newcastle perdeu as últimas 2 partidas. Na verdade, nas últimas 5 partidas, o Newcastle só venceu a equipe do Tottenham por 2-1. Perdeu para o Liverpool por 4-1. Perdeu para o Brentford por 3-2. Perdeu para o City por 2-1. E perdeu na última rodada para o Everton por 3-2. Então, vem numa sequência ruim a equipe do Newcastle. Ao contrário do Manchester United, que nas últimas 5 venceu 4 e empatou apenas 1 contra a equipe do West Ham. Então, o Manchester United, inclusive esse empate aqui, quebrou uma sequência. O United vinha de 4 vitórias seguidas. Quando ia completar a 5ª vitória seguida, acabou empatando o jogo e agora já tem 2 vitórias seguidas aí de novo na competição. Então, vem numa pegada muito boa o Manchester United, que depois que trocou pela última vez aí de comando técnico, melhorou bastante e o time vem conseguindo produzir bastante, principalmente quando manda os seus jogos dentro de casa. Como visitante, o aproveitamento do Manchester United continua sendo bom, né? Mas não tão bom quanto no geral. Agora, o Newcastle como mandante, vamos ver aqui, ó, o Newcastle é apenas o 12º melhor mandante da competição. Então é um time que não se comporta bem mesmo jogando dentro de casa. Aqui o que é interessante a gente acompanhar também,
O Newcastle vai o mais titular possível, com Barnes, com Tonali, com o Gordon, com os principais jogadores aqui da equipe. Não terá o Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães é talvez o principal desfalque aqui dessa equipe do Newcastle, né? No entanto, o Manchester United também tem alguns desfalques importantes, como o Mason Mount, como o De Ligt, como o próprio Maguire, que é dúvida. O Martinez, também zagueiro aqui, então a gente tem o Maguire, o De Ligt e o Martinez. E o Luke Shaw, que é lateral também, né? Defensor também, então existe a possibilidade aqui do Maguire ser titular, né? Ainda que seja dúvida, e o Luke Shaw também. Agora, se todos eles não tiverem, a defesa do Manchester United, praticamente toda ela reserva, tá? Então isso aqui pode ser um fator. No entanto, o momento do Manchester United nos indica bastante a possibilidade da gente fazer alguma coisa aqui, não necessariamente a favor do United, porque a equipe do Newcastle também é uma equipe tecnicamente bem qualificada, mas um lei ao Newcastle eu acho interessante aqui. Então a gente tem lei ao time da casa em Brighton e Arsenal, lei ao time visitante, aliás, mercado de overgoals em Fulham e West Ham, back ao favorito em City e Forest, lei ao time da casa em Aston Villa e Chelsea e lei ao time da casa em Newcastle e Manchester United, tá? Seguindo aqui, então, terminamos de Inglaterra, a gente vai falar de Espanha. Na Espanha temos um jogo bacana aqui pela Copa do Rei. O jogo de ida foi 1-0 para o Real Sociedad contra o Atlético de Bilbao e agora a gente tem o jogo da volta, né, que será na casa do Real Sociedad. O que acontece é o seguinte: essas duas equipes têm uma rivalidade histórica, esse é o grande clássico do País Basco, né? O Real Sociedad, que manda o seu jogo em San Sebastián, né? A capital do País Basco, e o Atlético manda seu jogo em Bilbao, né? Que são duas cidades vizinhas e rivais, e portanto temos essa rivalidade aqui, que é um dos grandes clássicos do futebol espanhol, né? Duas equipes tecnicamente muito equilibradas, né? A gente viu no jogo de ida o Bilbao começando como favorito e perdendo o jogo, aliás, o Bilbao começando como favorito e perdendo o jogo por 1-0 pro Real Sociedad, e agora na volta a gente tem o Real Sociedad favorito, odd 2,15 contra odd 3,25 do Bilbao, e pode ser que a gente tenha aqui um outro jogo extremamente equilibrado, duas equipes que se conhecem muito e que se estudam muito, então esse jogo aqui, além de ter esse componente do clássico que eu acabei de comentar, também existe o fator de que são duas equipes que se conhecem bastante e tecnicamente muito equilibradas, tá? O que pode pesar um pouco aqui contra o Atlético de Bilbao é, além da desvantagem de ter perdido por um gol no jogo de ida, não contar aqui com o Nico Williams, que é o seu principal jogador no ponto de vista ofensivo, tá? Então esse jogador ele pode sim fazer muita falta para a equipe do Atlético de Bilbao, deve ser a ausência mais sentida aí da equipe visitante. Eu gosto bastante desse jogo aqui para o mercado de over. Geralmente o jogo de ida ele é um pouco mais under, mas no jogo da volta, onde as duas equipes precisam se expor mais, a tendência é termos jogos mais movimentados. A linha do over 2,5 está pagando 2,05, eu gosto bastante desse preço aqui para trabalharmos mercado de gols aqui em Real Sociedad e Atlético de Bilbao. O ambas marcam também é uma alternativa, a odd de 1,80 no ambas marcam aqui, também acho que vale a pena ficar de olho, ok? Seguindo em frente, a gente tem aqui Lazio e Atalanta, Copa Itália. Estamos falando aqui da fase de semifinal da Copa Itália. Esse é o jogo de ida, né? A Copa Itália na semifinal são jogos de ida e volta. A gente já teve no outro confronto Como e Inter de Milão, que se enfrentaram com vitória, se não me engano, vitória do Como, né? Ou foi empate, acho que foi empate o jogo entre Como e Inter de Milão. E a outra semifinal, Lazio e Atalanta. A equipe da Atalanta, para mim, tecnicamente é melhor, tá? É uma equipe que ainda pode evoluir no seu jogo, ainda tem como produzir um futebol melhor ainda do que já vem jogando. Mas, com o que joga hoje, a equipe da Atalanta já é o suficientemente superior à equipe da Lazio. Claro que quando a gente está falando de um confronto de Copa
quando a gente está falando de uma eliminatória de 180 minutos, nem sempre a equipe tecnicamente mais qualificada vai avançar, né? Muitas vezes a gente vê o time que não tem tanta qualidade técnica, mas na base da aplicação tática, na base do comprometimento, da vontade ali, o time consegue fazer 2 jogos de exceção e classificar, então pode ser que sim, a gente tenha alguma surpresa aqui, que a Atalanta, que é a favorita para classificar nesse confronto aqui, pode sim ter uma complicação, tá? O time da Lazio é uma equipe muito forte de bola parada, é um time que tem bons jogadores de estatura física para cabecear a bola, então o time aposta muito nesse tipo de jogada. Tem um excelente goleiro que é o Provedel, aliás, os 2 goleiros aqui, tanto o goleiro da Atalanta quanto o goleiro da Lazio, tem um histórico bom aí de defender pênaltis também, tá? Então, numa decisão mais parelha, que daqui a pouco vá para pênaltis, os 2 goleiros podem aparecer como estrelas aqui dessa decisão, tá? Do lado da Lazio, a gente tem 2 desfalques importantes, o principal deles é o Pedro, né, o espanhol aí que tem longa carreira aí pelo futebol europeu também. O Daniel Maldini, que é filho do Maldini, né, que a gente assistiu jogar, o Paolo Maldini, né, que é filho do Cesare Maldini, né? Então a gente está na 3ª geração de futebolistas da família Maldini que jogam na Itália. E esse aqui, não sei se ele vai conseguir chegar no nível dos outros 2 que jogaram muita bola, né? Mas, enfim, linhagem o cara tem. É um desfalque importante para a equipe da Lazio, o jogador que vinha se firmando no setor defensivo aí desse time e já era peça importante no esquema de jogo aí do Maurício Sarri, que é um jogador que gosta bastante desse tipo de zagueiro no seu sistema defensivo, né? Do lado da Atalanta, o desfalque aqui é o De Ketelaere, jogador também importante no sistema de meio campo aqui da Atalanta, batedor de bola parada, então aqui a Atalanta tem também uma dificuldade. O Zappa Costa é outro jogador que bate bem bolas paradas, mas o De Ketelaere, sem dúvida, pode ser uma ausência importante no time da Atalanta para esse jogo de ida. Mesmo assim, a gente não tem como não acreditar num bom volume de jogo da Atalanta mesmo fora de casa. Daqui a pouco a Lazio vai tentar se impor, mas não é um time que gosta de propor tanto jogo, então por isso leia a Lazio, minha sugestão aqui, tá? Vocês podem dizer assim, tá contrariando aquele argumento que tu disse que a Atalanta pode se complicar, mas a gente tem que ver o jogo num contexto de 180 minutos, tá? Pra Atalanta é mais negócio daqui a pouco conseguir levar uma vantagem para decidir o jogo em casa do que simplesmente esperar o time da Lazio aqui para levar um empate ou uma vitória magra, uma derrota de apenas um gol para decidir no seu estádio, tá? Acho que a Atalanta vai para cima para tentar abrir uma vantagem já no jogo de ida. Depois, para fechar, bom, na verdade era isso, né? Bom, para fechar a gente tem aqui ainda mais um jogo que é a primeira partida da final do Paulistão. Antes de falar desse jogo, queria lembrar para vocês que quem tá no apoio aqui do conteúdo é a Casa de Aposta, Bolsa de Aposta, na verdade. Bolsa de Aposta é a plataforma que eu utilizo para fazer meu trade, onde eu faço as minhas entradas nesses jogos. Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, provavelmente, quando os jogos começarem, eu vou estar acompanhando, vou estar com o Bolsa de Aposta aberto aqui e vou estar realizando essas entradas lá dentro dessa plataforma, que é a melhor plataforma de trade, principalmente para o público brasileiro aí que está começando agora no trade. O Bolsa de Aposta tem ferramentas que só ali você encontra, radar, scanner, o software para você operar na ladder do jogo, tudo isso é nativo dentro da plataforma do Bolsa de Aposta, você não precisa pagar nem baixar mais nada adicional. Então isso por si só já é uma evolução enorme aí em relação ao trade esportivo, tá? Se você não tem conta, clica no link aqui na descrição do vídeo e cria a sua conta no Bolsa de Aposta. Pra gente falar aqui de Palmeiras e Novo Horizontino, vamos pegar o retrospecto dessas duas equipes aqui na competição, tá? O Palmeiras bateu o São Paulo na semifinal por 2-1 e o Novo Horizontino, que já vinha fazendo um estrago aqui, já tinha eliminado o Santos por 2-1, Santos do Neymar, né? Eliminou o Santos por 2-1 e depois eliminou o Corinthians por 1-0. Novo Horizontino que vem fazendo história numa campanha fora da curva aqui no Campeonato Paulista. Então, a sensação que a gente viu, por exemplo, o Mirassol na temporada passada, aí o Novo Horizontino pode tentar fazer algo parecido nessa temporada no futebol brasileiro. Novo Horizontino ficou muito perto de subir para a Série A do Brasileirão, se não me engano ficou em quinto na Série B do ano passado, bateu na trave ali. Então é uma equipe que
vem evoluindo cada vez mais e muito provavelmente aqui vai fazer um confronto de bom nível contra o Palmeiras também, tá? Talvez, vendo o que o Novo Horizontino apresentou contra o Santos e contra o Corinthians, ele pode fazer um enfrentamento até de melhor qualidade do que o São Paulo fez contra o Palmeiras na semifinal, tá? E aqui não desmerecendo a grandeza do time que enfrentou o Palmeiras, aqui do São Paulo que enfrentou o Palmeiras, mas o Novo Horizontino, até por não ter tanta responsabilidade de não ser um clássico contra, de não ser um jogo que tenha esse componente também, provavelmente o Novo Horizontino vai ter mais tranquilidade para poder fazer 2 jogos aqui de superação contra o Palmeiras e tentar buscar pelo título. Obviamente, o time do Palmeiras segue sendo o favorito no confronto, odd de 1,38 para o Palmeiras, 8,50 para o Novo Horizontino. Se eu disser para vocês que não é uma entrada aceitável a gente trabalhar a favor do Palmeiras com uma odd perto de 1,40 jogando dentro de casa contra um adversário que não é um adversário tradicional do futebol paulista, não é uma camisa como o Corinthians, como o São Paulo, por exemplo, né? Aí eu estaria até saindo um pouco da lógica, tá? Eu acho que a gente tem sim que aproveitar as oportunidades a favor do Palmeiras, principalmente com essa faixa de preço dentro de casa. Tem que tomar cuidado com o estilo de jogo do Novo Horizontino, que é uma equipe de contra-ataque, é uma equipe leve, é uma equipe veloz. Então, naturalmente, o Palmeiras tem que estar muito focado em neutralizar esse jogo de velocidade do Novo Horizontino. Se isso acontecer, back Palmeiras, tá? É mais ou menos por aí o raciocínio. Agora, se a gente vê que o Novo Horizontino está conseguindo executar aquela estratégia que ele foi muito bem contra o Santos fazendo isso, que ele foi muito bem contra o Corinthians, esperando o momento certo para dar o bote, para conseguir encaixar uma jogada de velocidade e definir o jogo, aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse back ao Palmeiras aqui, tá? Mas a tendência é o Palmeiras entregando um bom volume, sendo bem superior e dando leitura pra gente ficar a favor deles, ok? Depois, obviamente, esse jogo ele tem que ser levado em consideração que ele é a primeira partida de final, né? Então, o jogo da volta será no campo do Novo Horizontino. Isso aqui também é interessante, né? Então, a gente tem que ficar atento aqui porque o Palmeiras deve tentar construir um resultado de vantagem já nessa primeira partida para não depender tanto do jogo da volta, certo? A gente vai analisar o jogo de volta dessa final, que vai ser lá no final de semana, mas aí esse é tema para um outro vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui nos comentários, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito, e a gente se vê no mercado para trabalhar nesses jogos, beleza? Um grande abraço, até lá!